Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre espondilite anquilosante, né? Uma doença reumática extremamente importante. Vira e mexe também tem muitas questões envolvendo a espondilite anquilosante nas provas de concurso público, tá? Tanto é verdade que a gente tem aí um exemplo de uma questão recente de 2023, em que ele fala, né, faz um texto grande das doenças reumáticas, são hoje conhecidas na população pelo termo geral de reumatismo, que apesar de consagrado não é correto. Então ele vai falando, vai descrevendo, né, vai enchendo linguiça para tentar te desconcentrar, né? E aí essa parte aqui, ó, ela é importante, ó, quando ele fala assim que essas doenças elas podem ser classificadas de acordo com os mecanismos de lesão ou a sua localização preferencial e seus dados epidemiológicos são bastante variados. Analise as afirmações relacionadas ao conteúdo descritivo mínimo para encaminhamento. Então ele fala, primeiro, proteína C, né, PCR positivo, velocidade de hemossedimentação VHS com data, eu também não entendi isso daqui, mas então me parece o VHS aumentado e o PCR também aumentado, né? A segunda patologia é presença de exantema e fotossensibilidade, não, exantema aqui são erupções na pele. E por último, dor lombar que persiste por mais de 3 meses, que pode diminuir com o movimento e aumentar com o repouso. E aí ele quer que você faça a relação de cada uma dessas características, né, da 1, da 2 e da 3, em relação às doenças reumáticas, tá? Aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espondilite anquilosante, tá? Então a espondilite anquilosante, ela é uma doença inflamatória crônica, tá? É uma doença inflamatória, então é uma doença do grupo das doenças reumáticas inflamatórias e crônicas, tá? Aí vem uma característica importante da espondilite anquilosante, que é o fato dela acometer coluna vertebral, preferencialmente, né, coluna vertebral, mas o que é muito característica e que inicia o processo da patologia, da doença em si, é o acometimento da articulação sacroiliaca, tá? Vai causar dor, rigidez e limitação de movimento. Então, a fisiopatologia da espondilite anquilosante é um processo inflamatório que afeta ligamentos e tendões adjacentes a essas articulações, o que vai levar eventualmente à fusão das vértebras, ó. Então, fusão mais ossificação, uma característica importante também da patologia. Fusão mais ossificação excessiva, e essa fusão e ossificação excessiva vai gerar uma diminuição, né, uma perda na mobilidade da coluna vertebral. Certo? A espondilite anquilosante, ela também tem uma relação importante, ela tem uma base genética, né, e tem uma relação importante com o antígeno HLA-B27. HLA-B27. Então apareceu esse termo aqui, HLA-B27, em concurso, tá, galera? Em concurso. Crava espondilite anquilosante, tá? Apesar da gente, né, da literatura dizer que 90% dos pacientes com espondilite anquilosante, eles têm a presença desse antígeno, HLA, B27, e os outros 10% não, né? Então, o fato de não ter a presença do antígeno não descarta completamente o diagnóstico de espondilite anquilosante, tá? Tá, então, em resumo, a espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que promove inflamação, erosão das articulações, fusão e ossificação excessiva ao longo do tempo, né? Ele tem interação entre fatores genéticos e imunológicos, e o tratamento geralmente envolve o controle desse processo inflamatório através de anti-inflamatórios não hormonais,
né, anti-inflamatórios não hormonais, alívio da dor e, obviamente, né, a cinesioterapia, o exercício físico para preservar a função das articulações afetadas, tá? A espondilite anquilosante, ela tem como sinais e sintomas característicos importantes. Primeiro, ela começa com uma dor lombar. Então, normalmente é uma dor lombar que se inicia os sinais e sintomas dessa doença, uma dor lombar. Essa dor lombar, ela vem acompanhada de uma rigidez matinal que melhora com o movimento, né? Que melhora com o movimento. Tem também a presença de uma cifose acentuada, uma hipercifose torácica, né, acentuada, muito em função da rigidez que a coluna vertebral ela vai assumindo, tá? Então a gente pode ver aqui que o envolvimento axial ele é o mais importante nessa doença, né? Ela comete poucas articulações, as articulações periféricas, e tem também a presença da uveíte, uma uveíte, que é a inflamação da úvea, tá? A úvea é um componente do olho, né? Que é o coroide, a íris e o processo ciliar. É o olho, inflamação do olho, né, no olho é inexplicável. Isso também faz parte dos sinais e sintomas da doença. Não é muito característico as manifestações sistêmicas nessa doença, tá? Mas o que pode acontecer de manifestação sistêmica nessa doença além da uveíte, né, a insuficiência aórtica e alterações pericardite também, né? Então, a inflamação do pericárdio no sistema cardiovascular, no coração, né? Podem acontecer, mas são mais raras, não é muito característico dessa doença, tá? Então, ele tem um envolvimento sistêmico, mas não tão gritante quanto outras patologias reumáticas, tá? A gente deve começar a suspeitar, de uma doença, de uma artrite reumatoide, de uma espondilite anquilosante, quando a gente tem presença de algumas características. Homem, jovem, que relata dor lombar noturna, mais rigidez matinal, que melhora com o movimento, né? Então, rigidez matinal. Uveíte inexplicável, então o paciente tem uveíte inexplicável e pode apresentar associado tendinopatia, principalmente patelar e do tendão de Aquiles, aquileu, né? Então são as duas tendinopatias. Pode haver a ossificação, né, rigidez desses tendões no paciente com espondilite anquilosante. Então você tem esse combo aí de homem jovem, dor lombar noturna, mais rigidez matinal que melhora com o movimento, uveíte inexplicável, tendinopatia patelar ou do tendão de Aquiles, é uma grande suspeita para o diagnóstico de espondilite anquilosante. Então você vai fazer os exames laboratoriais, né, exames radiológicos, laboratoriais, associados à sua história, associado à história clínica para fechar ou não o diagnóstico, certo? Agora a gente vai fazer aqui uma coisa importante que é em relação às características que diferenciam a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante e o lúpus, tá? Isso cai bastante, né? E essa questão fala um pouquinho disso, né? A gente vai voltar nela, a gente vai ver que ele fala um pouquinho disso, dessas características que diferenciam uma doença da outra, né? Primeiro, as características clínicas dessa doença, né? A artrite reumatoide, ela é dor
inflamação articular também, mas nas articulações mais periféricas, né? As articulações das mãos, dos punhos, joelhos, né? Ombros. Os sintomas eles são simétricos, rigidez matinal prolongada, a presença de nódulos reumatoides, para lembrar que esses nódulos reumatoides, a presença deles fala de um prognóstico ruim em relação a essa doença, né? E fadiga, cansaço, fadiga, tá? Associado à doença. Já a espondilite anquilosante, como a gente falou, né? Ela tem dor e rigidez axial na coluna vertebral e sacroileite, né? Sintomas frequentemente também simétricos, rigidez matinal que melhora com atividade, envolvimento axial predominante e uveíte, inflamação ocular, sem explicação. Normalmente é o que caracteriza a espondilite anquilosante. Já o lúpus tem uma característica de ser uma doença reumática que tem um componente sistêmico importante, né? Ela tem um envolvimento sistêmico importante, né? Então ela pode acometer a pele, né? Pode acometer, além das articulações, rins, corações, pulmões e sistema nervoso, né? Podem estar associados a sistemas como fadiga, febre, o eritema malar, né, em asa de borboleta, que é uma característica importante, borboleta, que é uma característica importante, de vez em quando também aparece em concurso, dor nas articulações, mas o envolvimento do lúpus ele é mais sistêmico do que as outras duas em relação à parte articular, né? Então não tem tanto envolvimento articular. Com relação a exames laboratoriais, a artrite reumatoide, ela tem a presença do fator reumatoide positivo, né? A presença de anticorpos antipeptídeos, o anti-CCP, né? Positivo também, frequentemente positivos, não necessariamente positivos, né? PCR e VHS, que são dois marcadores inflamatórios aumentados, né, fora da normalidade, e a anemia normocrômica normocítica. Então, a presença de anemia também pode ajudar no diagnóstico da artrite reumatoide. Já na espondilite anquilosante, a espondilite anquilosante, ela geralmente é negativo. Então, negativo para fator reumatoide e o anti-CCP, né? Normalmente ela é negativo para esses dois marcadores, né? Obviamente, como se trata de um processo inflamatório, pode ter o PCR e o VHS aumentado, mas esse aumento em relação à artrite reumatoide normalmente é mais moderado, né? E a presença, o que caracteriza mais a doença, a presença do antígeno HLB27, tá? E que nos interessa também em relação ao concurso público, né? O HLB27, a presença desse antígeno, tá? Já no lúpus, o que a gente tem? Os testes laboratoriais, né? Como é uma atividade com uma doença muito sistêmica, então, ela vai ter anemia, leucopenia e trombocitopenia, né? Então, um hemograma alterado, né? Um hemograma alterado com a presença de anemia, leucopenia e trombocitopenia. O anticorpo antinuclear, ANA, também pode estar presente na doença do lúpus eritematoso sistêmico, tá? Então, pode estar presente aí também nos exames laboratoriais. Com relação ao envolvimento sistêmico, o que a gente tem é o que a gente já falou anteriormente, né? A artrite reumatoide mais a espondilite anquilosante, elas não têm envolvimento sistêmico tão característico como tem o lúpus, tá? Sendo que a artrite reumatoide em relação à espondilite anquilosante, ela ainda tem menos manifestações sistêmicas em relação à espondilite anquilosante, né?
A espondilite anquilosante, como como eu falei, né, pode ter uma inflamação ocular, né, uveíte inexplicável, uma insuficiência aórtica, uma pericardite, né, são doenças mais graves que podem levar o sujeito ao óbito se não tratada, tá? O lúpus, o lúpus ela é uma doença com característica sistêmica bem importante, né? Então ela tem lesões cutâneas, ela pode ter o que a gente chama de nefrite lúpica, ou seja, é um comprometimento dos rins em função do lúpus, tá? Pode também ter alterações no sistema pulmonar e no sistema nervoso, entre outros sistemas que podem ser acometidos também pela patologia, tá? Pelo lúpus. Em relação às imagens de diagnóstico, né, o raio-x, as radiografias, né, elas normalmente na artrite reumatoide ela é bem importante para o diagnóstico diferencial, porque ela vai mostrar erupções articulares, diminuição de espaço articular nas articulações afetadas, né, periféricas. Já na espondilite anquilosante, o que a gente vai ter de manifestação é, obviamente, nas articulações da coluna vertebral e a presença da sacroileite, tá? Isso aqui também é muito importante, sacroileite, que é uma inflamação da articulação sacroilíaca. Ileite, né? Escrevi tudo errado aqui. Ileite, tá? Que é uma característica importante também. Apareceu no enunciado lá, uveíte, sacroileite, rigidez matinal que melhora com o movimento, crava espondilite anquilosante, que é ela mesma. Não tem segredo, tá? As radiografias também na espondilite anquilosante, ela pode revelar a esclerose, né? Então, a esclerose em toda a coluna vertebral, que é o quê? Que é o aumento na densidade óssea. Então, presença de esclerose lombar. Então, é o aumento da densidade óssea justamente pela calcificação, né, da parte ligamentar, tecidos moles, características da doença, tá? E a ressonância magnética, a ressonância também pode mostrar inflamação ativa nas articulações sacroilíacas e nas articulações da coluna vertebral. Com relação à avaliação clínica da artrite reumatoide em relação à espondilite anquilosante, é muito em função das características que a gente já comentou, né? Na artrite reumatoide, o exame físico normalmente focado nas articulações periféricas e avaliação do número de articulações inflamadas e ou dolorosas. Já na espondilite anquilosante, é centrado na coluna vertebral, na parte axial e nas articulações sacroilíacas. E aí você também pode fazer teste de flexão de coluna e mobilidade da coluna e quadril, podem ser realizados para ajudar no processo de diagnóstico diferencial e no fechamento do diagnóstico dessa doença reumática, tá? Em relação às lesões cutâneas, que também aparece bastante em concurso público quando fala de doença reumática. Na artrite reumatoide e na espondilite anquilosante, essas lesões cutâneas, elas não são comuns, não aparecem, não existem, não são típicas nem da artrite reumatoide, nem da espondilite anquilosante. Agora, no lúpus, não. No lúpus, a gente tem a presença dessas erupções com uma variedade grande de lesões cutâneas, né? Então, eritema malar, que é o famoso lesão no rosto em asa de borboleta, lesões discoide, vasculite cutânea, né? Dado muito, entre outras alterações, dado muito em relação à parte sistêmica dessa doença, do lúpus, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, essas características que diferenciam uma doença reumática da outra, eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, eu falo muito lá com meus alunos da plataforma, né? A gente é importante fazer esquemas
diferenciando uma coisa da outra. Né? Lá na plataforma a gente tem uma avaliação, uma aula, né? Que é uma aula, deixa eu só pegar aqui, que é a aula número 5, né? Do tema número 5, que precisamos saber sobre reumatologia. Lá na plataforma a gente faz essa diferenciação, chama a atenção dos alunos para essa diferenciação, tá? Então vamos voltar lá naquela questão, né, para a gente tentar responder a questão que eu deixei lá no início, né? Então, o resultado de proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação é característico da espondilite anquilosante, mas isso está muito mais envolvido com artrite reumatoide, né? Presença de exantema, que é erupções cutâneas na pele, e fotossensibilidade, isso aqui também é uma característica importante do lúpus que eu esqueci, que é o aumento da sensibilidade à luz, né? O paciente normalmente do lúpus tem isso como característica, tá? Então, o primeiro é a artrite reumatoide, segundo, lúpus, e o terceiro, dor lombar que persiste por mais de 3 meses, que pode diminuir com o movimento e aumentar com o repouso, né? Presença da rigidez matinal ou rigidez pós-repouso é característico da espondilite anquilosante. Então, a resposta certa é a letra C, ó. Artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico e espondilite anquilosante. Beleza? Então é isso que a gente tinha para falar, né? Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, reforçando, né? Dá o joinha aí, pessoal. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com quem você gosta e quem você não gosta também. Ajuda aí a divulgar esse nosso trabalho e principalmente vai lá conhecer na Hotmart a nossa plataforma Fisiconcurseiro. Lá a gente fala de concurso público, que é o nosso foco, né? A gente tem um momento lá que a gente fala sobre a prova de especialista para traumato-ortopedia. A gente fala sobre as provas de residência para fisioterapia no Brasil, né? E aí a gente vai colocar lá cada vez mais vídeos sobre que vai ajudar você na aprovação dessas vagas de residência, né? Dentro da fisioterapia. E por último também a gente tem uma abinha lá que é o Fisiconcurseiro atualizado, né? Muitos concurseiros eles continuam trabalhando, obviamente, né? Atendendo o paciente. Então a ideia é ajudar o fisioconcurseiro, o fisioterapeuta que está se preparando para um concurso público, ajudar também ele a se atualizar. Então a gente coloca lá alguns artigos publicados recentemente que a gente comenta, que a gente vai comentar sobre a aplicação clínica, né? A prática baseada em evidências, a aplicação clínica desses artigos aí, beleza? Então é isso, vai lá, convido você para ir lá conhecer a plataforma Fisiconcurseiro. O endereço está aqui, ó, é na Hotmart, né? O endereço está aqui. Você tem as 2 primeiras aulas de graça, os 2 e-books de graça, você pode acessar lá e conhecer melhor, beleza? Estou à disposição, qualquer dúvida pode colocar aí que eu respondo o mais rápido possível. Então, até o próximo.